Aê, turma! Voltamos aqui. Mais turbulência na cabeça de vocês. Hoje nós vamos falar sobre ainda dos aspectos relacionados a fluidos não newtonianos, mas não necessariamente, que é a curva J. Meu Deus, que diabos é isso? Calma. Bom, nós só não falamos no passado aí sobre os fluidos não newtonianos, Herschel-Buckley e tal, aquelas coisas todas. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, esses fluidos que nós estávamos falando, Herschel-Buckley, Power Law, etc., não newtonianos, todos eles eram homogêneos. O que eu quero dizer com homogêneo? Seja lá o que for que você estivesse transportando, podia ser sólido ou não, ele não poderia ter diferentes concentrações no escoamento. Ele deveria ser pelo menos completamente homogêneo, ou seja, deveria ter uma velocidade ou concentração, ou seja lá o que for, que fizesse com que ele tivesse uma concentração no escoamento constante, certo? Vamos supor que você estivesse transportando, não sei, minério de ferro, não sei, qualquer coisa. Aí o minério de ferro ele deveria estar suspenso o suficiente, de forma que eu poderia considerar ele como se fosse um fluido com um escoamento homogêneo. Claro, isso é um escoamento homogêneo, porque sólido não mistura com líquido, se não tiver reação química, ponto final. Tá? Não vai. Claro que o minério de ferro não vai misturar com a água. Ele não vai ficar intrinsecamente misturado como você mistura, por exemplo, água e sal. Não vai. Mas se você faz uma suspensão suficientemente boa, claro que tem jeito de determinar isso, mas eu não vou entrar nisso agora, você faz com que ela fique homogênea. E todos aqueles cálculos que eu estava considerando anteriormente é para homogênea, mas só que a gente sabe que o mundo não é lindo. E ele pode, eventualmente, ter um escoamento onde você tem uma certa deposição ou então uma diferença de concentração dentro da tubulação. Aí você fala, nossa, como é que eu vou resolver isso? Meu filho, é aí que tá. Como é que você vai resolver isso? É por isso que eu vou começar a falar sobre fluidos heterogêneos, por isso que eu estou falando escoamento, não fluidos, escoamentos heterogêneos, e eu vou começar a dar uma ideia sobre ele com isso aqui, a curva J. Mas antes de falar da curva J, deixa eu falar para vocês o que eu considero homogêneo e o que eu considero heterogêneo, etc. Vamos supor aqui, nós temos aqui uma tubulação, tá bom? Vista de lado. O que eu considero homogêneo, considerando aqui, que isso aqui é a concentração, por exemplo, e aqui é a elevação, né, da tubulação, considero isso aqui. Ou seja, vou colocar um desenhozinho aqui mais inteligível, tá? Significa o seguinte, tá o escoamento andando aqui, eu estou considerando que as minhas partículas, ou seja lá o que for que esteja escoando junto com a água ou o fluido que você estiver usando, sejam homogeneamente distribuídas e elas estejam andando bonitinho, ou seja, a concentração ao longo da elevação é praticamente constante, tá? Então isso aqui, aquelas equações que eu estou usando antes, considera isso daqui, tá bom? Entretanto, nem sempre pode ser assim. Pode ser que você esteja numa velocidade, no número de Reynolds, etc. Tem formas de calcular isso, mas eu não falei disso ainda. Que você pode estar numa circunstância parecida com essa daqui, Ainda aqui, elevação por concentração. E como é que vai ser esse tipo de escoamento aqui, sob o ponto de vista prático? Seria uma coisa assim, aqui estaria mais disperso e aqui embaixo mais concentrado. Entendeu? Como é que é? Isso é heterogêneo. Isso é homogêneo. Aí você fala assim, não, Sacha, não é homogêneo, porque eu aprendi no colégio que sólido e líquido não mistura. E isso aqui é heterogêneo, eu tenho certeza, isso é mentira sua. Sim, concordo. É heterogêneo sob o ponto de vista, assim, categórico, assim, rigoroso. Mas como ele está bem distribuído e tal, dá para considerar como se fosse um fluido com uma concentração constante, ou com uma densidade constante. Para cálculo. Se eu fosse falar categoricamente, não, é heterogêneo, todos que eu estou falando aqui. Mas o escoamento pode ser considerado homogêneo aqui e heterogêneo aqui. Tudo bem? Sem briga? Não vai brigar comigo, né? Só isso, só uma nomenclatura, um jeito de fazer, mas você tem razão, tá? Agora, vamos imaginar o seguinte, esse aqui, eu esqueci de falar isso aqui. Esse aqui é heterogêneo, tá? Agora eu vou falar um outro exemplo possível que pode acontecer, que é esse daqui, Esse aqui aconteceu um evento desagradável. O que é o evento desagradável?
Aconteceu que, claro, aqui continua dispersado aqui em cima e aqui concentrou mais, ao ponto de criar, tá, um leito com uma velocidade constante. O que significa isso? Ele tá assim, é como se fosse um leito compactado, ou seja, ele desceu e concentrou, e ele está sendo arrastado pelo escoamento de cima. Então em cima tá andando para frente e esse cara tá indo, entendeu? É como se você estivesse meio que varrendo ele, sabe? E ele vai andando. Isso aqui é chamado de leito móvel. O escoamento com leito móvel, ou seja, na tubulação, o embaixo vai sendo carregado. E se você piorar um pouquinho ele mais, eu não vou desenhar outra aqui não, mas seria muito similar. Se você piorar um pouco mais, você diminuir um pouco a velocidade de escoamento, aumentar a densidade do sólido, aumentar a granulometria, enfim, tem 1 milhão de jeitos de fazer isso. Você pode criar um efeito aqui que você vai criar um leito estático, um leito parado. Ou seja, aqui vai criar uma deposição tal que o fluxo de cima não consegue mais empurrar esse cara aqui de baixo, porque esse cara vai tipo empurrado tipo onda, sabe? E agora ele está parado, ou seja, você chegou num ponto onde você perdeu parte da sua tubulação como seção para você transportar. Então a partir daqui não interessa pra gente hoje, quer dizer, mais ou menos, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Nós estamos falando aqui sobre mais os escoamentos deste tipo aqui. Claro que nós estamos querendo manter nesse. Esse aqui não é bom. Não é bom. Manter um escoamento desse tipo não é bom. Porque ele fica um escoamento lento, tem muita perda de carga, etc, etc. Eu vou explicar por que tem perda de carga com a curva J agora. Pronto. Essa é a curva que eu vou falar para vocês. O que é isso? Então, primeiro ponto é que é um gráfico sobre o log de ΔP sobre R, ou seja, perda de carga, tá? Por comprimento, por velocidade. Eu coloquei o log para poder ficar uma retinha, mas funciona se for do outro jeito também. É só para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Eu coloquei aqui a água, o que acontece quando você vai aumentando a velocidade do escoamento da água? Ela vai sistemicamente aumentando a perda de carga, ok? Quando você coloca log nos dois lados, ela fica retinha. Não é retinha, ela vira uma paraboloide lá. Mas ela, quando você põe log nos dois lados aqui, ela fica retinha e fica mais fácil de ver, tá? Ok. Agora, quando você coloca um escoamento daquele tipo, que tem sólidos suspensos nele, seja lá o que for, pode ser lodo, pode ser minério, pode ser rejeito, pode ser, enfim, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que tenha deposição, né? Porque às vezes tem um fluido não newtoniano que não deposita nada. Não sei, por exemplo, maionese, eu não sei se deposita, duvido. Mas é um fluido não newtoniano. Mas agora, suco de laranja, tem os gomozinhos dele que provavelmente sedimentam, né? Quando a gente deixa o suco de laranja na geladeira, ele vira, né? Fica aquele clarinho em cima e escurão embaixo, não é? Ou seja, sedimento, ou seja, ele tem um comportamento daquele tipo. Suco de uva, então, suco de uva também dá aquela decantada, né? Ou seja, depende, pode ser tanto uma coisa totalmente brutal como mineração, quanto suco de uva, suco de laranja, enfim, ketchup, não sei. O ketchup eu realmente não sei. Mas suco de laranja eu tenho certeza. Enfim, e suco de uva também. Aí então o que acontece? Nesse tipo de escoamento, suco de uva, suco de laranja, minério, etc., que seja alguma coisa que decante, você tem uma velocidade tal para uma certa concentração. Isso aqui é uma curva para uma concentração específica, tá? Se você fizer várias concentrações, vão ser várias curvas diferentes. E obviamente, se forem granulometrias, ou seja, tamanhos de partículas diferentes, vão ser também curvas diferentes. Então, colocando um aspecto único, uma concentração e uma distribuição granulométrica qualquer, e uma densidade sólido específica e qualquer também, ok? O que acontece? Esta curva aqui, tá? Ela vai ter o comportamento a partir de uma certa velocidade. Vou colocar aqui, ó. A partir dessa velocidade para frente, ela vai se comportar homogeneamente. Ou seja, a partir daqui você pode considerar o seu escoamento parecido, pelo amor de Deus, as minhas aspas aqui, ó,
parecido com a da água. Parecido. Por quê? Ela vai ter um comportamento de aumento de perda de carga, claro que ela é um pouquinho mais do que a água ou qualquer outro fluido newtoniano, newtoniano, isso mesmo. Vai ter um comportamento parecido, claro que é um pouquinho maior, mas ela quando sobe, quando desce, desce. Ou seja, um comportamento que você consegue entender. Aumenta a velocidade, claro que aumenta a perda de carga. Diminui a velocidade, claro que diminui a perda de carga, e assim sucessivamente, né? Só que, entretanto, começa a chegar num tal ponto aqui da velocidade que as partículas começam a se depositar. A partir desse ponto que ela começa a descolar dessa reta aqui da newtoniana, ela começa a depositar, e essa deposição de matéria cria aquele efeito que eu mostrei antes, que o leito começa a ficar heterogêneo e o leito começa a ficar mais difícil de andar. Então ele concentra embaixo e fica menos concentrado em cima, então tem uma dificuldade de escoamento. E a perda de carga começa a aumentar, quer dizer, a diminuir mais lentamente do que se fosse um fluido newtoniano. Então ela começa a diminuir mais lentamente à medida que você vai diminuindo a velocidade, até um ponto da inflexão, ou seja, esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto de mínimo, né? Derivado igual a zero, para a turma que gosta de matemática, tá? O que significa esse ponto? Esse ponto aqui é onde acredita-se, mas não sempre acontece, mas qualitativamente dá para considerar, é onde começa o processo de deposição e formação de um leito móvel. O leito aí deposita e o leito fica aquele leito estável no chão e ele vai sendo carregado por cima, que nem eu mostrei para vocês previamente. Então aqui é heterogêneo, né? Heterogêneo. E aqui é o leito móvel. Leito móvel. Tá? A partir daqui, não tem como você ter uma certeza muito certa, né? Mas qualitativamente, essa análise aqui toda que eu estou fazendo é qualitativa sobre a curva J. Tá vendo por que ela chama curva J? Bem óbvio, né? J. Okay. Vai chegar um ponto aqui tal também que esse leito móvel vai parar. Ele vai virar leito estático, né? Como é que o pessoal chama isso? Não é leito estático, não. Leito estacionário. Estacionário. Mas aqui já é mais no olho. Aqui não tem um lugar. Aqui você sabe, o ponto de mínimo é o limite para virar leito móvel. E chega um ponto também qualitativo, que é a sua tubulação entope. E você vai vendo aqui, ó, que agora, a partir desse ponto de mínimo, à medida que você diminui a sua velocidade, a sua perda de carga começa a aumentar. Ou seja, se você trabalhar nessa velocidade aqui, é a mesma coisa que você trabalhar nessa velocidade aqui. Entenderam? Ou seja, você trabalha aqui, você está produzindo, transportando, tipo, muito pouco e perdendo a mesma quantidade de energia. Se você trabalhar aqui, transportando muito e perdendo a mesma quantidade de energia. Para você ver o tanto que é importante você saber essa curva J do seu sistema. Se você estiver trabalhando, por exemplo, nesse ponto aqui, você está perdendo energia, perdendo dinheiro, perdendo eficiência, etc, etc, etc. Se você conhecer e falar assim, não, vou trabalhar aqui, a diferença é brutal. Você trabalha, você gasta muito menos energia e, ainda por cima, transporta muito mais. Ou faz o processo ser muito mais eficiente. Portanto, o que eu queria falar dessa curva J, por enquanto, qualitativamente, é isso. Você consegue calcular isso aqui, tem como calcular isso, tá? Eu sei como calcular, vou passar aqui com calma, porque é difícil calcular isso. Essa é uma das coisas mais difíceis de calcular, essa curva J, tá? Mas você, mesmo se não souber calcular e tiver de posse de uma que seja do seu sistema, você consegue interpretar. Você consegue entender o que significa isso e o que isso pode ser útil no seu desenvolvimento, no como você processar o seu sistema. Então, curva J, quando você estiver trabalhando com algum fluxo que tenha um comportamento, que exista deposição, ou seja, ele tem os sólidos mais densos do que a água, que naturalmente, se deixar parado, eles vão decantar e você está transportando isso, esteja de posse ou calcule uma curva J para você entender o seu sistema melhor e trabalhar com ele num ponto ótimo, provavelmente aqui, nessa reta aqui.
ou pelo menos aqui. Aqui também não é ruim não, dependendo do caso, você pode trabalhar nessa região aqui também. Pode ser que você tenha uma eficiência maior aqui do que aqui, depende muito. Mas nunca daqui para cá, por isso que você precisa conhecer o sistema e precisa conhecer a curva J, beleza? Vamos falar mais disso depois. Tchau!